dia, ouvintes. Está no ar o Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje teremos no quadro Perfilando o jornalista Nando Gross e no quadro Na Mira da Notícia o repórter cinematográfico Milton Colgo. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado Nando Gross. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Hoje, eu e a Kátia Hoffmann recebemos um dos nomes mais respeitados do jornalismo gaúcho. Com uma trajetória construída no rádio, na televisão e na imprensa escrita, ele passou por veículos como a Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Rádio Bandeirantes, Record TV e o Jornal Zero Hora. Atualmente é coordenador do Departamento de Esportes da ABC-FM e apresentador do programa Pensando Bem na FM Cultura. Nando, é um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Adorei. Para começar, vamos falar sobre o lançamento do teu livro, que tu lançaste recentemente, né? Crônicas de um Radialista em Fuga, editora Sulina. Foi bem legal, meu primeiro livro, onde são crônicas, mas não são crônicas soltas, tá, né? Aquela coisa, uma crônica fala de uma coisa, outra fala de outra coisa, não. São crônicas que como se fossem capítulos de um livro, que tem início, meio e fim. Tem uma trajetória que eu conto da minha vida, das decisões terríveis que eu tomei, decisões terríveis, boas decisões que eu tomei, algumas coisas que eu enfrentei bem, outras não soube lidar com a situação. Não é um livro para mostrar o quanto eu sou perfeito, pelo contrário, eu mostro muito mais imperfeição do que qualquer outra coisa. Eu não sou daquelas pessoas que não se arrepende de nada do que fez. Eu poderia escrever uns 3 livros só sobre arrependimentos na minha vida. Mas como é que tu começou esse processo de escrever esse livro? Tu decidiu do nada assim, agora dessa vez eu vou escrever, eu tenho anotações, o que eu vou fazer? Faz 3 anos que o Luiz Gomes, editor da Sulina, me disse que quer lançar um livro meu. Vamos lançar na feira o teu livro, não sei o quê. E eu prometendo para ele, não cumprindo nunca. E aí, esse ano, eu não sei do que, porque ele falou novamente e eu resolvi fazer. Ele ficou pronto antes da feira, mas não deu tempo para fazer todos os negócios. Enfim, eu escrevi antes da feira, mas não deu tempo de lançar ele antes da feira. Mas eu diria que foi pela insistência do Luiz, eu agradeço a ele. Se não fosse ele, talvez eu não tivesse escrito. Tu sabes que nós temos, a Ari tem uma banca na Feira do Livro que vende só autores, jornalistas e assuntos da comunicação. O teu livro vai estar, certamente, em 2026. Com certeza. Vai ser um bar. Sobre a análise crítica do futebol, como é que tu... essa coisa da paixão e da torcida mesmo, né? Que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de separar, né? Até onde vai a paixão, né? O torcedor... O futebol, né? Acho que foi o Roberto D'Amato, acho que falou isso uma vez, que o futebol, ele idiotiza, né? E é verdade, eu já tive pessoas extremamente capazes, inteligentes, que num debate sobre futebol ficam num nível de idiotização, assim, dizem cada coisa que tu não acredita, ofendem, sabe? O futebol, ele causa uma coisa maluca nas pessoas. E as pessoas meio que se dão o direito de achar que no futebol vale tudo. Então o cara acha que pode ir no futebol ser racista, ser machista, dizer um monte de desaforo para quem ele quiser. Pode ver, nos campos de futebol acontece isso. É raro tu ver numa sessão de cinema alguém se levantar e ser racista, macaco. Não vai ver isso. No futebol, mulher, boazuda, sei lá que exatamente. chamam. No futebol os caras acham normal isso, mas não é normal. Não é normal. É que a gente normalizou isso. Normalizou. Eu tenho assim, como é que eu vejo essa... Eu acho que tudo tem limite, tudo. Né? Tem gente que justifica pela indignação. A minha indignação não justifica nada. Tá? Justifica eu me indignar com as coisas e melhorar, mas não jogar em cima de alguém. Eu, como comentarista, a forma que eu vejo o torcedor, quando eu vou me dirigir ao time dele, estou analisando o Grêmio ou o Inter, né? Mas quando tá na Gaúcha, que é um canhão que tu fala, os caras estão te cobrando. Eu costumava dizer assim, até quando eu conversava com alunos, eu dizia isso, olha, eu trato o torcedor, eu vou falar do time dele, é como se fosse falar da mãe dele. O que isso quer dizer? A minha mãe me liga umas 40 vezes, eu estou aqui com você, eu falo, comento, minha
mãe é uma mala, fica me incomodando, mano, não é chata essa aqui, mas é a tua mãe, entendeu? Tu tem... Aí o cara tá no teu lado, pô, realmente, não conhecia a tua mãe, que mulher chata, tu já quer dar um soco no cara, minha mãe falou mal eu. O cara no time dele é isso, ele tá vendo o jogo e xingando o time dele o tempo inteiro. Mas não é possível, esse cara não joga nada. Daí o comentarista diz algo assim, não, mas ele se sente ofendido, ele sai em defesa do time dele, né? Então essa relação tu tem que ter cuidado. E essa paixão é mundial, né? Não é Mundial. uma coisa de brasileiro, não, né? Eu acho que o brasileiro, por exemplo, o brasileiro é um dos lugares que menos se vai ao estádio, tá? Sério, não tinha essa Menos se vai ao estádio. Pra te ter uma ideia, a Major League Soccer, tá? Campeonato americano dos Estados Unidos, estadunidense de futebol, tá? Tem a média de público maior que a do Brasil. E os caras não sabem jogar bola lá. Pois é. Mas é grana. É grana. O campo de futebol hoje ficou caro, especialmente depois da Copa do Mundo. Os estádios melhores, ingresso mais caro, né? Então, a gente tem aqui o amor pelo clube, pelo futebol, de qualquer lugar, boteco, entre os amigos, debater e tal, mas não quer dizer que isso reflita em estar estádio lotado. Quando é que o Nando se descobriu jornalista? Eu primeiro me descobri radialista. A minha paixão para entrar no jornalismo vem do rádio. Eu sou radialista, eu comecei a ouvir rádio muito criança. Eu tinha um radinho de pilha, eu era tão famoso na família por ouvir sempre radinho. Ó, lá vem o Nando, porque eles ouviam um barulhinho de fundo, era eu com o meu radinho no ouvido. A minha bisavó, a Júlia Grega, né, quando morreu, imagina, o testamento dela tinha ali o radinho de pilha, vai pro Nando. Uma criança, sabe? De tanto que eu ouvia rádio. E eu me criei com o rádio do lado, era cômico, assim, minha mãe reclamava, a gente almoçando, eu com o radinho ouvindo esporte na hora, né? Baixa de rádio aí, guri. Né? Não era televisão, era o rádio. A gente, quando foi pra faculdade, era aquele sonho de trabalhar na Globo, na RBS, na Bandeirantes, né? Na Guaíba. Agora não, né? Hoje tu pode sair dali e não trabalhar em nenhuma dessas. Até porque a possibilidade de tu ganhar melhor é muito maior. Sim. Né? É muito maior. Hoje tu vê o rádio, que o rádio paga hoje em Porto Alegre, os caras estão preferindo ter canais independentes de YouTube. Né? Ainda mais tu já tem, às vezes tu vai pro rádio para ganhar uma certa visibilidade. E como é que foi aquela passagem que tu tinha um programa, acho que na Gaúcha, que era às 7 da noite, um horário de intermediário, né? Um pouquinho antes da hora do Brasil. Era isso que tu colocavas música? Era isso? Não, era o Hoje nos Esportes, que é hoje. Ele era às 6 da tarde. 6 da tarde. 6 da tarde. Era uma resenha esportiva, que eu comecei a ancorar, não mais textos lidos, ao vivo, conversando com os repórteres no estádio, que era uma novidade, não era um locutor lendo, e com as músicas, que foi o grande diferencial, que chamou a atenção, né? Veio aquela... Na Rádio Gaúcha. Na Rádio Gaúcha. O programa estourou e ganhou meia hora a mais, que se mantém até hoje. Hoje nos esportes, hoje é às 5h30, não mais às 6, mas foi lá no meu horário, lá na minha época, porque precisava de mais tempo. No programa Pensando Bem, que é na FM Cultura... FM Cultura, sábados, 9 da manhã. Eu e Juremir Machado. Tu amplias o debate para temas sociais, políticos e culturais. Fundamentalmente culturais. O que te motivou a sair da parte do esporte? Não, eu nunca saí do esporte, né? Eu só quis ampliar um pouco. Não, abrir para o espaço, né? Acho que porque a minha vida nunca teve só no esporte. Eu fui um cara que vivi com música, sempre me envolvi em ambientes e sempre quis fazer jornalismo geral também. Eu na própria Gaúcha, quando eu estava no esporte, antes de sair da Gaúcha, eu fico como repórter de política na Assembleia Legislativa. Porque eu era produtor e pintou uma vaga de repórter. Eu queria ser repórter e era no jornalismo político. Eu disse, bom, tô indo então. E o gestor, quando tu foi para a Rádio Guaíba, como é que foi ser gestor? Foi bem complicado na Guaíba, porque a Guaíba, ela tinha um modelo assim, quando eu cheguei num ambiente meio terrorista, porque eles me contrataram e disseram, Nando, a Rádio Guaíba talvez vai fechar, nós estamos sem condição, e nós precisamos fazer alguma coisa para não fechar essa rádio. Eu topei o desafio, tinha que mexer em muita coisa. Né? E eu tinha feito um MBA de gestão na ESPM, então reuni vários grupos para estudar a marca e tal, e era uma marca que era uma marca de museu, entendeu? As pessoas, o pai ouvia, a tia ouvia, a avó ouvia, mas ninguém mais, mas e tu? Mas existe aí na Rádio Guaíba? As pessoas achavam que era uma coisa que tinha passado, e o desafio era renovar isso, e foi muito complicado. Qualquer coisa que tu queria mudar, não, mas aqui é sempre assim, a gente faz assim, não dá para mudar, não sei o quê. Foi bem complicado. Mas foi uma experiência bem legal. Acho que durante o tempo que eu fiquei lá, a gente fez uma rádio bem bacana. Né? Eu costumo dizer que o rádio no Rio Grande do Sul, ele se cria num modelo extremamente conservador. E politicamente extremamente conservador, porque ele cresce logo depois de 64, nosso rádio. Né? Então ele tem esse ambiente conservador. Qualquer rádio que não seja dentro desse ambiente, tu passa a ser uma rádio esquerda.
Então eu enfrentei isso na Guaíba. Quando vem a polarização e vem o Bolsonaro e a Record fecha, né, politicamente com o Bolsonaro e aquele anúncio público, aquilo começou a gerar uma pressão interna. E aí começou a gerar uma caça às bruxas, tipo, de escolher entrevistas. Né? E na minha Guaíba que eu tinha lá, tinha uma esfera pública com o Juremir, falava o Marcel Van Hatten, a Fernanda Melchiona, né, o Kim Kataguiri, falava direita, esquerda, todo mundo. Que era a origem da Caldas Júnior, né? Da Caldas Júnior. E depois mudou, né? Daí eu acabei... Teve muita coisa, tem uma censura, uma entrevista do Lula, faltando 5 minutos para entrar no ar. Uma baita de uma entrevista, Gurias. Ele saindo da cadeia. A primeira entrevista dele, ele oferece para a Rádio Guaíba. Primeiro, por causa do Juremir e da Thaline. Que tinham feito a última entrevista antes dele ser preso. E eu disse, ok, foi anunciado, todo mundo sabia, tinha mídia social, a empresa toda sabia. 5 minutos antes eu tenho que comunicar, recebo uma ordem, tem que comunicar o Lula, né, que não era presidente, e o assessor dele, que, olha, não vai dar... O que houve? Não, a gente foi censurado, isso é verdade. Né? E eles disseram, não te preocupa, a gente está acostumado com isso, foram extremamente educados com a gente e tal, mas é constrangedor. É constrangedor. Daí começou aquele negócio de quem pode dar entrevista e quem não pode. Né? O diretor pedia a relação de quem ia falar antes, para dizer quem podia e quem não podia. Eu disse, não, eu não tenho nada para fazer aqui. Eu não tenho nada... E aí eu saí, né? Era pandemia. E foi muito ruim para mim, gente. Foi muito ruim porque foi feita uma distorção da minha saída ali. Visitas da empresa em agências de propaganda, né, usando meu nome. Eu saí como se eu fosse assim, um Che Guevara, entendeu? Eu tinha pregado a Revolução Armada e eu só queria fazer jornalismo. Uma entrevista. Eu só queria fazer jornalismo, mais nada. Eu tive uma briga em defesa do Marquesan, que não é de esquerda. O Marquesan era o prefeito, ele fechou as igrejas na pandemia, como o mundo inteiro fechou. Houve uma revolta na Record, porque afinal tinha igreja, né, e era uma fonte grande de receita. E aí começou uma campanha para promover o impeachment. E aí começou a se requentar matérias de 1 ano atrás, de um impeachment que não andou contra ele. E eu disse, gente, isso aqui é matéria requentada. Não tem por que fazer. Não, porque nós temos que fazer. E aí se criou o Marquesan, Porto Alegre, do nada passou a ser notícia nacional, no Jornal da Record Nacional. O Correio suitava a matéria ali e a rádio teria que suitar no áudio para botar. E eu disse, a Guaíba não vai fazer. Aí os caras, aquela rádio não é tua, tu tem que fazer, tu tem que obedecer. Eu disse, não, tá bem. Fala o seguinte, tira o meu nome da direção de jornalismo e pronto. Agora, para tirar, vocês me demitem. Porque eu não vou pedir demissão, nós estamos na pandemia. Vocês me demitam. E aí eles esperaram um tempo, acho que até juntar dinheiro e me demitiram. Então, e para fechar, que conselho tu darias para um jovem jornalista que está começando agora? Não acredite nessa história de que, porque o diploma não é mais obrigatório, hoje todo mundo é jornalista, o jornalista está acabando. Não. Quando todo mundo é médico, tu vai querer um médico que seja médico mesmo, tu não quer o charlatão. Tá? No jornalismo, que tem um ambiente desse, onde todo mundo se acha jornalismo, a função do jornalista é cada vez mais importante, para deixar claro onde é que é jornalismo e onde é que não é jornalismo. Tá? E é quem tem formação que vai fazer essa diferença. E eu digo assim, saia com a mente aberta, tá? Para desenvolver projetos com mais pessoas, o teu projeto, não tem mais aquela coisa, tá cada vez diminuindo mais a figura de que eu vou trabalhar em tal lugar e era isso. Não, hoje tu tem inúmeras possibilidades. Né? Entenda jornalismo como comunicação. Não só aquela teoria da comunicação, conceito de notícia é mais amplo, muito mais amplo. Isso é na faculdade que se aprende. Porque hoje estão se querendo criar cursos, na verdade, que são técnicos, né? Umas faculdades puramente técnicas, que ensina a fazer como é que se monta um programa de algoritmo. Agora, por quê? Como é que é pensar sobre ajudar aquilo? A pensar, né? A universidade que faz isso. Muito obrigada, Nando. Obrigado. Quando passar aqui pela Borges, você vem nos Vem tomar esse visitar. cafezinho. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado Milton Colgo. Olá, ouvintes. Olá a todos que nos acompanham aqui na rádio da universidade. Hoje nós estamos no estúdio Enio Rockenbach, eu e a Kátia Hoffmann. Temos o prazer de receber Milton Colgo. E, ouvintes, preparem-se para uma viagem pelos bastidores da notícia contada pela imagem. Nosso convidado é um mestre da reportagem cinematográfica. Com mais de 40 anos dedicado ao jornalismo audiovisual, ele atuou em emissoras como RBS TV, Bandeirantes, TVE e SBT, sempre com um olhar apurado, profundamente humano. Documentarista premiado, é referência na defesa dos direitos humanos.
Milton é um dos profissionais mais reconhecidos e premiados da imprensa brasileira. Tem muitas histórias para contar. Bem-vindo ao Na Mira da Notícia. Tudo bem. Então, satisfação em estar aí podendo falar um pouquinho sobre a profissão da gente que a gente tanto ama. É verdade, né? Essa profissão é uma missão, né, Kátia? É uma missão e uma paixão, não tem jeito. Uma paixão. Kogo, em tantos anos de atuação, como tu percebes a evolução da reportagem cinematográfica no Brasil? Olha, tem a questão técnica, né, que seria primeiro a evolução tecnológica é impressionante, né? Hoje, e muito rápido, né? E muito rápido. Hoje, um celular, tu entra ao vivo, né? Tu consegue entrar ao vivo numa guerra acontecendo e tu entra de qualquer lugar. Enfim, houve toda uma evolução tecnológica. Eu vejo assim que a gente, como tem muitos ganhos, também eu acho que se tem perdas. Porque hoje os profissionais estão muito sozinhos. Porque hoje tu agrega muitas funções numa função só. Eu acho que aí, né, a gente acaba perdendo, né? Porque de repente tu vai fazer uma viagem, tu está sozinho, ou tu está cobrindo alguma coisa que está sozinho. Então, nesse sentido, porque antes a gente sempre tinha um outro colega para compartilhar, para trocar uma ideia, enfim. E tu acaba se tornando o mensageiro, aquele que é a tua palavra que tem que valer. E se tu errar alguma coisa, não tem ninguém para te auxiliar na hora, né? Se perde muito porque não é todo mundo que gosta de imagem. Quando eu digo gostar, é de realmente, né, ter essa paixão, né? E ter essa habilidade. Essa habilidade, né? Porque a gente acaba exercitando um olhar diferenciado. Isso, né? Que eu ia chegar, eu disse, é o olhar diferenciado, que daí vai fazer falta com esse imediatismo de hoje. De tu enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam, entendeu? Então tem toda uma coisa que tu tem que ter aquela afinidade com o equipamento, conhecer. Essa relação é que nem um jogador de futebol com a bola, né? O cara vai dormir com a bola lá. Então a gente não sabe, tu tá com o equipamento ali, tu leva, tem que ajeitar as baterias, tem que ver os filtros, tem uma série de coisas. O trabalho, ele é antes e depois, tu faz e depois também tem todos aqueles cuidados que tu tem que ter. E quem não é da imagem já não tem vamos dizer, esse carinho, essa coisa. Então eu acho que nesse ponto se perde. O ideal, já que não se pode ter mais gente, o ideal é que fosse sempre 2 pessoas. No mínimo, né? No mínimo. Pelo menos tu ter o repórter cinematográfico. Porque assim, tudo bem, hoje temos as multiplataformas, né? Mas assim, falando, a TV, o que era a TV? TV é imagem. E quantas vezes tu vê um correspondente ou alguém viajar, que é o jornalista, né, que não é da imagem, ele vai lá, faz a imagem, vai para a guerra, e vai sozinho. Sem contar que é temerário tu ter sempre um profissional sozinho. É praticamente rádio daí, e não TV. Qualquer coisa que aconteça com o cara também tu não tem, sabe? Então, eu acho que o resultado poderia ser muito melhor sempre que tenha uma parceria. Sabe? E nesse caso, tanto do texto como da imagem, porque a pessoa está checando, o jornalista está checando a matéria e o cinematográfico... Quantas vezes eu cobri N reportagens, né? Tanto no Paraguai, em 1999, eu estava com o Marcos Martinelli no assassinato do vice-presidente Maria Arganha, pela Band. A gente foi cobrir lá, então havia conflitos, né? Campesinos, estudantes e polícia, né? Quando houve esse assassinato. E ali teve mortes, né? Todos os finais de tarde dava aquele quebra-pau, polícia e tiro e bomba e coisa e tal. Então, e aí tinha um período que eu tinha que entregar o material e o Martinelli ia para a TV, eu ia, se gravava o off e eu voltava e ficava sozinho ali para não perder. Então, não tem, se está uma pessoa, não tem como fazer isso. Na Argentina também, em 2000, quando eu fui já pela RBS, na realidade para cobrir para a Globo, para o Jornal Nacional, eu fiquei 16 dias lá, com o repórter Paulo Renato Soares, que também, enquanto ele está fazendo um texto, as coisas estão acontecendo, eu estou lá no front. E teve algum momento assim que tu não esquece, assim, um momento inesquecível, uma coisa que te marcou na tua carreira? A gente faz muita coisa, assim, né?
marcante a vinda do Papa aqui em Porto Alegre. É um negócio assim que tinha gente pra caramba, né? Tu estava fazendo em 80, estava na TV Gaúcha, né? Que foi onde eu comecei. Eu fiquei até 90, até 1990. Eu pedi demissão em 90, saía e fiz campanha, a primeira campanha do Colares para governador. Aí depois, em 91, retornei, fiquei mais 8 meses. E quando é que tu te descobriste um documentarista? Pois é, tu sabe que foi assim, no momento que eu comecei já, né, depois que eu saí de TV, eu trabalhei aproximadamente 16 anos na área de comunicação na Fiergs, né, porque em 2003 eu saí de TV, né, que foi a última fase que eu tive 3 vezes na RBS, a última fase foi de 2000 a 3.000, aí eu já com cargo de coordenação, supervisão de imagens na RBS TV. E aí na minha saída, eu ainda tive um outro, fiquei freelando mais um tempo, que também... Mas é bem diferente fazer a cobertura do dia a dia completamente. E ter que fazer algo que tu vai ter um roteiro, tu vai gravar aos poucos. É assim, são processos que eu acho assim, um documentário tu pode fazer um roteiro, mas tu não pode também só se apegar ao roteiro. Eu, lógico, trabalhei como diretor de fotografia para outros documentários, que aí é o seguinte, eu vou seguir o que o cara quer, né? Tem um roteiro lá. Mas o meu documentário que eu fiz, inclusive do Jair, eu fiz diferente. Do Jair Krischk, né? Do Jair Krischk, Porque, na realidade, eu recebi um convite para ir a Montevidéu, do Itamar Aguiar, o fotógrafo, que o Jair ia receber uma homenagem, e até então eu não estava na minha cabeça que eu ia fazer o documentário. Durante a viagem, eu pensando, eu digo, não sei o quê. E aí eu cheguei em Montevidéu e disse para o Jair, Jair, o que vocês estão fazendo aqui? Eu digo, vim fazer um documentário, posso? Ele, não, ficou assim. E a partir daí eu comecei a cobrir a agenda dele. Né? Cobrir a agenda dele. E aí aquilo cresceu, vou fazer um documentário sobre o Jair, já que ele me autorizou, lógico, depois conversei com ele, coisa e tal, comecei a fazer algumas anotações, retornei, acho que meio ano depois, numas férias minhas, retornei a Montevidéu sozinho, já com uma agenda, captação de imagem, coisa e tal. Por quê? Num primeiro momento eu estava sozinho, porque eu não captei grana nem nada, e a minha ideia também não era captar dinheiro, porque eu queria dar um significado nessa que o Jair faz, sabe? E por que no Uruguai? Por quê? Porque o Jair no Uruguai, ele não que ele não seja em outros lugares, mas o Jair tem uma representatividade impressionante. Impressionante. Como as pessoas... Na área de direitos humanos. Como as pessoas gostam dele, como respeitam ele. Inclusive, quando eu fui fazer... ele andava até com segurança porque tinha ameaça de morte para ele lá no Uruguai. Então, mas independente disso, assim, pela representatividade, e aí também quando eu tive a ideia lógico, depois eu juntei mais outros profissionais, né, para me auxiliar, conseguir estúdio, coisa e tal, mas eu queria dar esse significado assim, que fosse um trabalho solidário. Então é o seguinte, tu quer ajudar, tu vai entrar com o teu trabalho, mas não envolve grana. É só trabalho. E foi assim que eu acabei conseguindo concluir esse trabalho, com a ajuda de vários colegas, né? Marco Villa-Lobos, Timóteo Santos Lopes, que já faleceu, Casa de Criação, que me emprestou o estúdio. E esse é um trabalho que te rendeu muitos elogios, muitos prêmios, né? A gente teve a felicidade na questão de documentários aqui de tirar primeiro lugar no Prêmio Ari, né, em parte documental. A gente estava presente, foi uma homenagem lindíssima. Né? Muito linda, assim. O Jair foi aplaudido, de pé, assim. Então a gente fica muito gratificado, porque sempre tu fica assim, quando tu faz uma história de alguém, assim, lógico que eu não tenho a pretensão, né, um fragmento, né, o Jair pode dar uma minissérie, um longa,
Mas dentro das condições que eu tinha, eu procurei fazer o melhor dentro de 32 minutos. Muito obrigada pela tua presença, muito boa esse relato, né, da experiência, do trabalho de imagem, de quem produz as imagens. Sim. A gente sempre fala muito do jornalista que fala, né? Mas o repórter, principalmente o apresentador, e daí agora a gente teve um outro olhar por trás da câmera, né? Que conta a notícia por imagem. Muito obrigada. Eu que agradeço, peço desculpa até porque, como a minha especialidade também não é a questão da expressão, a gente acaba se expressando sempre mais através das imagens, né? Mas, enfim... Mas foi ótimo, obrigado, foi ótimo. Obrigado. Tem muita gente interessada nesse segmento, nessa forma de dar uma notícia. Tá certo. Muito obrigada e até a próxima. Ok, obrigado. O que vem por aí, Fórum Internacional do Meio Ambiente discute saneamento e resíduos. Lançada campanha de enfrentamento ao feminicídio. O 14º Fórum Internacional do Meio Ambiente ocorre nos dias 20 e 21 de março, no plenário Ana Terra da Câmara Municipal de Porto Alegre. O diretor de Política Ambiental da ARI, João Batista Santa Fé Aguiar, fala sobre o evento promovido pela Associação Rio Grandense de Imprensa. Olá, na sexta-feira da próxima semana, dia 20, inicia o FIMA, Fórum Internacional do Meio Ambiente, 14ª edição, promoção da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa. As atividades continuam no sábado, dia 21. O tema geral dos 2 dias é a questão do saneamento e também haverá homenagem ao ambientalista José Lutzenberger, que em dezembro deste ano comemoraria 100 anos de nascimento. Vamos conversar sobre a universalização do saneamento e a questão da concessão de serviços nesta área pelos municípios. Vamos ter a presença de uma pesquisadora uruguaia, Carla Kruk, que irá relacionar a questão do saneamento à saúde pública, trazendo as pesquisas que tem feito nesta área na academia. E a filha de José Lutzenberger, a Lara, falará sobre as contribuições que ele fez nesta área de saneamento e que continuam válidas nos dias de hoje. A jornalista Lilian Dreyer, biógrafa de Lutzenberger, também estará presente. Conversará sobre a vida dele, destacando ideias e fatos antecipados naquela época. Ele faleceu em 2002, que também são aplicáveis no dia de hoje, mais de 20 anos depois. Mas o jornalismo também é a pauta principal em evento promovido pela ARI. A cobertura jornalística do tema terá e será avaliado por visões diferentes, por profissionais que atuam na área. Bruna Supitz, do Jornal do Comércio, Tiago Medina, do Matinal Jornalismo, e Larili estarão presentes, dando os seus depoimentos e conversando com as pessoas que estiverem lá. A questão mais discutida no Rio Grande do Sul atualmente na área do saneamento é a possibilidade do Rio Tramandaí ser utilizado como lugar para a colocação de esgoto tratado de parte do litoral norte. O movimento de moradores e veranistas argumenta que não é possível deixar a água ser jogada no Rio Tramandaí porque não terá a mesma qualidade depois de ser tratado pela empresa. E então teremos um painel específico sobre o litoral norte no FIMA. A ARI tem uma característica ao longo de seus 90 anos de história por posicionar-se em grandes questões de interesse público. Veja a programação e como se inscrever no site fima.org.br. Esperamos todos lá, especialmente para participar, colocando questões e conversando com os painelistas e outros participantes. Até lá! A música Será foi a inspiração para a campanha de enfrentamento ao feminicídio lançada pela ARI em parceria com a agência Move. São apresentadas frases, atitudes e justificativas que mascaram controle, medo e agressão. E isso não é amor, como diz a música que foi sucesso na voz de Renato Russo. Vamos ouvir o spot da campanha. Depois do primeiro tapa, ele prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio Grandense de Imprensa. Na próxima semana, no quadro Perfilando, a jornalista Manuela Borges. No quadro Na Mira da Notícia, o jornalista Nando Gross.
Você ouviu o Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.